eu vou fazer várias perguntas técnicas para a senhora, sobre o lobby abortista. O Brasil assumiu essa vanguarda, né, do lobby abortista no mundo. Inclusive, agora até a ONU, né, o Brasil se posiciona diplomaticamente na ONU a favor do aborto. Primeira pergunta, qual que é a opinião da senhora sobre injeção intracardíaca de cloreto de potássio no coração, né? Intracardíaca significa no coração. De um bebezinho de 22 semanas que é viável, ministra. Se foi proibida a vinculação eleitoral na campanha do Lula ao abortismo, por que ele assumiu esse lobby? Por que o assumiu de forma tão forte, com um desejo tão intenso? Se foi proibido dizer que o Lula era abortista durante a campanha eleitoral de 2022, eu queria que a senhora esclarecesse. Então, o Lula ele não era abortista, por isso a gente não podia falar que era, e daí ele se tornou abortista? Agora que o Trump ganhou a eleição, como que a senhora pretende se aproximar dos Estados Unidos? O Brasil inteiro sabe que a senhora só permanece no cargo por ser amiga da primeira-dama. Até quando esse apoio vai ser suficiente? Por que o Brasil e a Fiocruz continuaram aplicando a vacina AstraZeneca mais de 2 anos depois dela ser suspensa em vários países da Europa? A senhora consegue dormir tranquilamente sabendo disso? Que a incompetência do vosso ministério está causando a morte de brasileiros de forma direta, tá? Eu estou falando aqui, ministra, até do ponto de vista do direito penal, a senhora não acha uma afronta continuar gastando milhões comprando vacinas de mRNA, enquanto o mundo inteiro está proibindo essas vacinas? A senhora tem consciência de que continuar gastando milhões com vacinas cuja ineficácia e periculosidade já foi comprovada no mundo inteiro é crime de responsabilidade e pode levar ao impeachment do marido da sua comadre? O Robert Kennedy Jr. deu uma entrevista falando dos testes de longo prazo que não foram realizados com nenhuma vacina nos Estados Unidos. Esses testes de longo prazo foram realizados no Brasil? Qual que é a sua opinião, ministra, sobre hormônios que bloqueiam a puberdade e cirurgias de castração com pessoas de confusão de gênero? Sei que fiz muitas perguntas, sei que são técnicas. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Artigo 219 e artigo 73, inciso 12. Presidente, questão de ordem. Deputado Rubens. Senhor presidente, artigo 219 diz: o ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas comissões. Inciso 1. Quando convocado ou convidado para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. A vinda da senhora ministra tem um objetivo regimental: prestar informações. Não é dar opinião. Não é dar opinião sobre aborto, sobre Trump, Flávio Dino, Silvia Almeida, questão de gênero, mudança de sexo. O objetivo da vinda da ministra não é esse. Eu aguardei o deputado falar, porque o direito de fala dele é regimental, mas eu queria que Vossa Excelência garantisse que a ministra não é obrigada a responder aquilo que não foi convidada para tanto. Além disso, o artigo 73, inciso 12, diz que nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou autoridades ou demais membros dos poderes da República. Dizer que a ministra é ministra porque é amiga de fulana, de cicrana, desconhecendo toda uma trajetória profissional, é sem dúvida alguma uma maneira descortês que não diz respeito ao que o regimento interno da Câmara dos Deputados exige. Então eu pediria a Vossa Excelência que acolhesse a questão de ordem e garantisse o rito regimental. Presidente, questão de ordem. Presidente, um minuto só para... Um minuto que eu tenho que sair. Pois não, deputado. Ministra, rapidamente, primeiro, parabenizar a senhora pela sua gestão à frente da pasta. A senhora, em momento nenhum, politizou o Ministério da Saúde. E eu fui deputado do PL. Todos os momentos que eu bati na sua porta pedindo ajuda para o município que foi, todas as vezes a senhora nos ajudou, foi abrindo posto, foi mandando equipamento. E falo mais, os municípios que o PL tem prefeito, a senhora tem ajudado muito. Eu acho que o Luiz Lima, aqui, deputado do PL, pode dar esse depoimento, que é uma pessoa justa, e a senhora sempre tem atendido da maneira que pode. Inclusive, o município de São João de Meriti, a senhora mandou, no ano passado, 197 milhões para ajudar o município de São João de Meriti, onde o prefeito é do PL. Então, a senhora tem o meu respeito, independente do partido. A senhora ajudou muito o Washington Reis, todo mundo sabe, que é ligado ao Bolsonaro, meu amigo, mas a senhora, no momento nenhum, politizou a pasta. Então, eu lhe parabenizo e pode contar comigo aqui sempre para defender a sua gestão, que é de excelência e qualidade. Parabéns. Essa coisa de responder ou não as perguntas, eu acho que a senhora tem que se ater àquilo que tem importância para a sociedade brasileira. Isso custa muito caro para o país, essa reunião aqui, para a gente perder tempo em ficar reproduzindo ideias malucas ou fake news de deputados que vêm aqui só no intuito de tentar engajar alguma mentira ou... de criar alguma frase de efeito. Nós tivemos o pior campeonato que podíamos ter, que foi o maior número de mulheres grávidas que morreram na pandemia, foi no Brasil. Nós fomos campeões de mortes gestantes durante a pandemia. Nós tivemos um desprezo pela orientação científica, pela orientação da Organização Mundial de Saúde, que nos deu prejuízos
imensos. Então, quando eu olho para isso tudo, eu fico me perguntando qual é a autoridade que quem apoiou aquele governo tem para vir questionar a atual gestão do Ministério da Saúde. Com qual valores? Com qual autocrítica? Eles não fazem uma linha de autocrítica do que foi realizado no governo anterior ou não realizado no governo anterior. Autocrítica zero. E vem aqui, e eu quero aqui sublinhar e me somar à solidariedade à ministra Nízia contra o desrespeito aqui desenvolvido pelo deputado que nos antecedeu, porque respeito é bom e a gente gosta. E as mulheres, em particular, não podem aceitar esse tipo de abordagem. É uma abordagem desrespeitosa, uma abordagem que é desrespeitosa no trato e porque também sai antes de ouvir a resposta. Não ficou para ouvir. Perguntou e não ficou para ouvir o que ia ser dito pela ministra. Pedir desculpa, felizmente, pelo o machismo e o preconceito que ainda reina aqui. Vossa Excelência não precisa disso, né? Então, o nosso repúdio à fala do colega, que expressa, de fato, esse machismo e o preconceito. Diferente da política que a senhora vem implementando, que é a política do cuidado, a política do respeito. Eu iria conceder a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro, mas ele não se encontra aqui. Ministro, não precisa se abalar pelas ofensas que o deputado Bilinski fez a Vossa Excelência. Ele fez e saiu, é assim mesmo que eles atuam. Mas se você der uma olhada, qualquer um, na página da Wikipédia, você vai ver que as páginas relacionadas ao deputado são da 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Galicienne, da primeira ucraniana, a colaboração ucraniana com a Alemanha nazista. É isso que se relaciona à página do próprio deputado na Wikipédia. Não é à toa que essas denúncias são feitas dessa semelhança deles com estas pessoas que, infelizmente, não respeitam o processo democrático. Quero responder o que eu considero pertinente das intervenções feitas, e aqui, como ministra de Estado do governo Lula e como mulher, eu quero colocar aqui a imperiosa necessidade, presidente das comissões, que nós mulheres, nós não só ministras de Estado, em qualquer posição, seja de gestão, seja de movimento social, sejamos tratados com devido respeito. Palavras como comadre, né, para uma primeira-dama são inaceitáveis. Eu não poderia deixar de falar isso. Inaceitáveis em relação à primeira-dama e inaceitáveis em relação à minha trajetória de 40 anos dedicada ao Sistema Único de Saúde. Agora, eu queria ir aos pontos importantes que eu considero pertinentes, como pergunta feitas pelo deputado delegado Paulo Bilinski. Eu gostaria de colocar alguns pontos muito importantes. Primeiro, a minha preocupação muito grande com a disseminação de fake news. Vacinas salvam vidas, é esse o registro que eu quero fazer. As vacinas para a Covid, as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, né, e faço aqui minha homenagem a todos os profissionais do Instituto Butantan, pela Fiocruz, sob a minha liderança e empenho pessoal para que acontecessem, no caso da Fiocruz, 200 milhões de vacinas para a Covid entregues à população brasileira, que salvaram vidas. E quem tiver alguma dúvida, veja todo o monitoramento realizado pelo projeto que faz a vigilância de vacinas no Brasil, coordenado pelo Dr. Manuel Barral e pelo Dr. Maurício Barreto, que demonstraram de uma maneira muito clara que com as vacinas caiu a mortalidade. Mortalidade essa, como foi dito aqui, o Brasil, infelizmente, teve um recorde em relação ao tamanho da sua população, com 11% das mortes no mundo, muitas delas, né, seguramente evitáveis com a vacinação. Né, pelo menos a metade dessas mortes, segundo alguns estudos, apontam. Então, é com orgulho que eu participei dessa luta, com orgulho como ministra da Saúde. Eu acho que uma das principais conquistas nossas, que esse ano foi registrada com a medalha Oswaldo Cruz, destinada também a essa Comissão de Saúde, é a conquista da recuperação da cobertura vacinal, né, a reversão da tendência de queda e agora esse reconhecimento com o Brasil livre do sarampo, da rubéola e da síndrome congênita de Rubéola.